Bom, tá conosco o Rodrigo Aidar, especialista em poder judiciário, colunista da Band News FM, sempre um ótimo papo para a gente entender o que está acontecendo nas esferas do judiciário. Aidar, eu fiquei muito decepcionado, acho que todo mundo ficou com o pedido de vista do Cássio, do Nunes Marques, embora dê para entender a situação dele. Ele é um novato ali, talvez de fato precise mesmo de mais tempo para analisar o caso, embora também ele tivesse numa situação bastante constrangedora, né, por ter sido um indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Enfim, teremos que aguardar um pouquinho mais para saber como será o voto do Nunes Marques, mas começando do começo, o que está em jogo nessa semana? Envolvendo essa decisão do Fachin, essa votação no STF, a suspeição de Sérgio Moro. Explica para o nosso ouvinte e para a gente também o que está acontecendo exatamente e quais são as alternativas a partir de agora para Lula, Moro e para Lava Jato. Aidar, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes. O que está acontecendo parece aquele meme do Cebolinha, da Turma da Mônica, sabe? Todo mundo correndo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. É o pai do Cebolinha, Aidar. O Thiago vai achar, é o pai do Cebolinha, o Cascão e o Floquinho, aquele cachorro engraçado correndo em círculos. O que está acontecendo, Aidar? Megali, olha, tem muita coisa em jogo nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, e eu diria que o que está em jogo nesse julgamento é maior do que Sérgio Moro, maior do que Lula, maior do que a Lava Jato. O que está em jogo nesse julgamento é o Estado de Direito. E por que eu digo isso? Fica claro, você pode ser fã do Lula, fã do Moro, fã do Jair Bolsonaro, fã de quem for. Uma coisa que não dá para reconhecer para não reconhecer, é que houve parcialidade no julgamento do ex-presidente Lula na condução de alguns casos da Lava Jato. Ontem, no voto do ministro Gilmar Mendes, ele deixou isso muito claro. E eu acho importante, Megali, a gente diferenciar algumas coisas aqui. O pedido de suspeição que foi feito não tem base nas mensagens da Vaza Jato. Ele foi feito em novembro de 2018, quando sequer as mensagens tinham vindo a público. Ele foi feito pela defesa do ex-presidente Lula com base em outras coisas. Por exemplo, em 7 itens, na verdade. Um deles, a condução coercitiva que foi feita fora dos moldes legais, que depois foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Outro, a divulgação de conversas telefônicas que foram interceptadas. Outro motivo, escuta telefônica em escritório de advocacia sem a devida justificativa. O fato de depois o ex-juiz Sérgio Moro ter aceitado ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Esses foram alguns dos motivos pelos quais a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro foi pedida. O que está em jogo, na prática, é se o juiz Sérgio Moro é parcial. Na segunda-feira, se eu falar muito, se vocês quiserem me interromper com alguma pergunta, por favor, gente. Isso é quase um pecado te interromper. Na segunda-feira, o ministro Edson Fachin deu aquela decisão monocrática, individual, dizendo, na prática, que a vara onde foi julgado o processo, onde foram julgados os processos do ex-presidente Lula, não poderia ter sido a vara de Curitiba. Por quê? Porque o processo do ex-presidente Lula não tinha nada a ver com delitos da Petrobras. E o Supremo já tinha decidido, lá em 2015, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era responsável pelos processos da Petrobras. Outros processos que surgiram de delações contra executivos da Odebrecht, OAS, outras empreiteiras e outros órgãos da administração pública, não era o Foro de Curitiba, não era ali que era para ser julgado. O que espanta é que isso foi decidido pelo Supremo em uma questão de ordem, em um processo contra a senadora Gleisi Hoffmann, em 2015. E o Fachin tirou da cartola essa decisão de segunda-feira, monocraticamente, 6 anos depois daquela decisão do Supremo. Isso podia ter sido decidido antes. E até quando o processo do ex-presidente Lula voltasse para a estaca zero, haveria tempo hábil de refazer os atos e, afinal, julgar com um juiz imparcial se ele é culpado ou inocente. Porque é muito triste que a gente deixa de passar limpo muita coisa na história do Brasil, tanto os atos da Lava Jato, como os atos cometidos pelas investigações da Lava Jato. Aí, o que aconteceu? O ministro, no próprio despacho do ministro Fachin, ele diz que, como
o juiz Sérgio Moro não poderia ter julgado o ex-presidente Lula, logo, as condenações são nulas. Se as condenações são nulas, não há como se julgar a suspeição. Porque como que você vai julgar a parcialidade de um juiz se não tem condenação dele, se não tem ato dele? Mas aí ele deixou uma brecha, Megali, que foi a seguinte: ele disse que o próximo juiz, o do Distrito Federal, poderia utilizar os atos instrutórios que já tinham sido feitos naquele processo. Ora, se pode utilizar os atos instrutórios, a suspeição continua valendo. Mas estava tudo... Perdão, manda bala, Carla. Não, então, você está falando sobre essa decisão do Fachin, que foi a primeira decisão do Fachin, e aí foi uma grande surpresa que isso tenha acontecido, né, Aidar? A gente conversava com a Mônica Bergamo e sequer os advogados do ex-presidente Lula estavam atentos que isso poderia acontecer no começo dessa semana. Aí, na sequência, a gente vem com uma outra surpresa enorme, que é essa colocação do ministro Gilmar Mendes de julgar esse outro habeas corpus com relação à suspeição de Moro, que são duas decisões que correm em paralelo, mas que se cruzam, como você estava explicando para a gente agora, né? A utilização ou não das provas que foram colhidas pela Lava Jato no julgamento do ex-presidente Lula, e aí a gente estende também para outros envolvidos na Lava Jato, né? Para outros julgados, condenados e investigados. Mas aí eu pergunto para você, Aidar, por que é que ontem o ministro Gilmar Mendes apresentou essa pauta, né, o pedido para que isso entrasse na pauta novamente? A gente acompanhou no É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, que tem, né, esse conhecimento, embasamento jurídico para falar sobre a prioridade de julgamentos de caso de suspeição sobre outros habeas corpus. É isso que o ministro Gilmar Mendes está alegando e eu queria entender melhor, Aidar. Eu tenho certeza que você pode ajudar a gente a entender. Você sabe, cara, que os bastidores, havia uma conversa de que o ministro Gilmar Mendes traria em mesa esse processo para julgamento na terça-feira, antes da decisão do Fachin na segunda-feira. Como havia essa conversa, parece que o ministro Edson Fachin se adiantou para tomar essa decisão e tentar impedir, de fato, o julgamento da suspeição. Por quê? Porque o julgamento da suspeição causa também a nulidade. Vamos lá. A decisão do ministro Edson Fachin causa a nulidade, declara nulas as condenações do ex-presidente Lula, mas parte do processo poderia ser utilizada. Se for declarada a suspeição, se for reconhecido que o ministro Sérgio Moro, esse juiz Sérgio Moro e ex-ministro também, né, foi parcial, o escopo de amplitude dessa nulidade é maior, não se pode aproveitar nada do processo. E aí, Carla, o que se diz é isso, que como na iminência de o ministro Gilmar Mendes trazer esse caso na terça-feira, o ministro Edson Fachin quis se adiantar. E se adiantou, como disse o Reinaldo Azevedo, de forma, não vou dizer ilegal, mas de forma muito esquisita. Porque tem um artigo expresso do Código Penal, o artigo 96, que diz que casos de suspeição têm que ser julgados com prioridade. Por quê? Porque o fundamento de um julgamento justo é o juiz não ter time, não ter lado, mais do que se a vara que está julgando é correta ou outras coisas que possam denotar alguma injustiça ou alguma ilegalidade no julgamento. O que funda o julgamento justo é um juiz imparcial, um juiz que não tem lado. Por isso a suspeição tem que ser julgada antes. E o ministro Fachin tentou arquivar a suspeição com uma decisão monocrática e julgar a incompetência, ou seja, julgar o foro onde o processo deveria ter sido julgado. É como, sei lá, numa metáfora futebolística, ele preferiu decidir antes se o mando de jogo tinha que ter sido no Maracanã ou no Morumbi, do que decidir se o juiz foi comprado. E o mais importante é decidir se o juiz foi comprado. Era exatamente isso que eu queria perguntar para você. Não sobre o juiz, evidentemente, ou sobre esse jogo onde mas enfim, sobre se essa sessão de ontem, o que os ministros ontem manifestaram, de alguma forma anula o que a gente vinha acompanhando que se desenharia, que é o seguinte: houve a decisão monocrática do ministro Luiz Edson Fachin e até ali o que a gente acompanhava e dizia é que a PGR recorreria e que isso possivelmente iria a plenário. A votação de ontem, a sessão de ontem anula isso, a gente vai voltar a falar isso em algum momento, isso vai a plenário em algum momento. Ficou confuso isso, né, Aidar?
Sheila, pode acontecer tudo, na verdade. Assim, a Procuradoria-Geral da República pode recorrer para a turma. A turma pode dar uma decisão, pode haver um novo... Isso eu estou falando no processo que foi decidido monocraticamente pelo ministro Luiz Edson Fachin. Vamos lá, primeiro ele. A PGR pode recorrer da decisão do Fachin e aí teria um julgamento pelo conjunto da turma. E se a turma decidir que o caso é importante o suficiente, a própria turma pode dizer, vamos decidir isso no plenário, porque, enfim, isso tem que sair do escopo desses 5 ministros. É importante que os 11 decidam. A própria turma pode requerer isso. Já sobre o julgamento da suspeição, pode acontecer a mesma coisa, a depender do que vier no voto do ministro Cássio Nunes Marques, se reconhecer a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, ou se não se reconhecer, pode haver algum recurso, algum tipo de recurso, pedindo para que isso seja mandado para o plenário. O próprio ministro Edson Fachin ontem levantou uma questão de ordem, porque ele entende que com a decisão monocrática dele, o pedido de suspeição não tem mais razão para ser julgado. Já o Gilmar Mendes, a turma, porque foi 4-1 nessa questão, entende que o pedido de suspeição tem sim que ser julgado, que a decisão do ministro Edson Fachin não tem poder para arquivar esse outro pedido de suspeição. E o placar foi de 4-1. Mas pode ser que em algum momento nos debates do Cássio, quando o ministro Cássio trouxer o voto, eles decidam que o melhor lugar para colocar isso é o plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin pediu para que o presidente Luiz Fux decidisse uma questão de ordem sobre se a decisão em que ele reconhece a nulidade das condenações por incompetência, ou seja, porque o foro foi errado, anula a suspeição ou não. O ministro Luiz Fux não decidiu isso com uma canetada. E seria estranho decidir, porque é a primeira vez, porque o Supremo tem 130 anos. E eu não conheço toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas eu nunca vi, na minha cobertura, uma decisão de presidente monocrática tirar, no meio do julgamento, o processo de uma turma e levar para o plenário sem a concordância dos membros da turma. Então, assim, Sheila, está tudo em aberto. A única coisa que a gente sabe é as condenações contra o ex-presidente Lula estão anuladas. A gente precisa saber agora qual a amplitude dessa anulação. Se o próximo juiz de primeira instância do Distrito Federal vai poder utilizar, se ele entender que podem ser utilizadas, porque ele também pode entender que está tudo errado e começar do zero. Mas no Supremo está em jogo o seguinte, as condenações estão anuladas, são nulas. Agora a gente vai decidir se o próximo juiz pode usar parte dos atos de investigação ou se é tudo nulo. Tudo nulo se for reconhecida a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. O Aidar, anuladas, portanto, as condenações de Lula. Por enquanto estamos assim. E me parece ter sido uma decisão, embora muito tardia, correta, porque estava muito claro que os casos que não envolvem a Petrobras jamais deveriam ter sido mandados a Curitiba. Isso foi determinado lá atrás pelo próprio Teori Zavascki, quando disse que a força-tarefa da Lava Jato não poderia investigar uma suspeita de corrupção na eletronuclear, porque aquilo não estava no âmbito do Petrolão, né? Então estava claro que os casos do Lula não deveriam ter ido para Curitiba. A atrapalhada foi feita, isso envolveu várias instâncias do judiciário. O STF, que tem uma fila enorme de processos, debruçou-se sobre esses casos durante dias, semanas a fio. O TRF4, a própria Vara de Curitiba, horas e horas de transmissão de TV, é um dano econômico, da própria TV Justiça, um dano econômico gigantesco para o Brasil, todo esse tempo perdido. Isso sem falar no dano político, porque se um ex-presidente não teve um julgamento justo, ele foi impedido injustamente de concorrer em 2018. Mas se ele é um criminoso, e se eventualmente um julgamento dentro dos conformes teria condenado Lula, a gente vai estar liberando alguém que era para ter sido condenado para a próxima eleição. Então, ou seja, de qualquer maneira o estrago está feito. Seja qual for a realidade pelo prisma que você olha, é um estrago enorme. Por muito menos, muita gente já foi para a cadeia. Quem é que pode ser punido por isso, Aidar? Ou vai ficar por isso mesmo? Megali, essa é uma pergunta, a pergunta de $1 milhão, eu acho. Ontem... Pode mandar para casa. O ministro Gilmar Mendes, ele, no final do voto, ele condenou o ex-juiz Sérgio Moro a pagar as custas do processo.
Isso também é inédito. E eu acho que a justiça deveria começar a fazer isso, no mínimo, com todo mundo que usa mal a justiça. Condenar o cara a tirar do bolso o custo de um processo que a gente costuma arcar. Isso é meio inédito. Agora, Megali, o que pode acontecer? Ontem, eu discutia isso com um advogado criminalista. Se se reconhecer a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, há crime nisso? Quem paga por isso? Como a gente enfrenta isso daqui em diante, né? E é difícil você... Porque para responsabilizar criminalmente, era preciso, por exemplo, que fosse enquadrado num crime de peculato, ou seja, dizer que o juiz foi parcial porque ele efetivamente se beneficiou de alguma forma daquele ato dele. E lembrando, só uma coisa, Aidar, porque assim, caso isso se configure como crime, interfere também na eleição de 2022, porque aí imagino que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro fique inelegível, né? Não possa se candidatar à presidência da República. Então a gente está olhando para trás e para frente. Exato. Mas aí, para ser inelegível, ele teria que ser condenado em segunda instância. Eu acho que não dá tempo de ninguém ser condenado em segunda instância em 1 ano e meio, a não ser que escolham o cara para correr com o processo. A justiça brasileira, a gente sabe que o padrão não é bem de celeridade, né? Não parece o Hamilton, tá mais para outros pilotos brasileiros. Mas é muito difícil você enquadrar criminalmente as pessoas que fizeram isso. Por uma série de motivos. Você precisaria comprovar por A mais B, porque é assim que tem que ser, é isso que se exige de qualquer pessoa que é julgada pela justiça, que ele obteve um benefício próprio, seja propina, seja dinheiro, seja um cargo, seja algum benefício pessoal para ter tomado aquela decisão. E essa discussão seria interminável, seria muito difícil alguém pagar. O ex-juiz Sérgio Moro, se ainda fosse juiz, poderia ter uma reprimenda do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque ele foi parcial, e se o Supremo reconhecer que ele foi parcial, né, o entendimento que vale não é o meu, é do Supremo Tribunal Federal, se o Supremo reconhecer que ele foi parcial, ele poderia sofrer um processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça, mas ele não é mais juiz. Então o Conselho Nacional de Justiça não tem poder absolutamente nenhum sobre o ex-juiz Sérgio Moro. Então eu acho que a única reprimenda que vai vir pode ser essa, financeira, ele arcar com os custos processuais, ele e as demais pessoas que cometeram aí irregularidades no curso dos processos, arcar com os custos desse processo, mas, do ponto de vista pessoal, é só a mácula. E aí, Megali, você toca num ponto que eu acho fundamental. Essa discussão não começou em 2020, em 2021. Essa discussão sobre o foro começou quando começou a Lava Jato. As defesas já alegavam isso, e estava muito claro, que vários processos que estavam correndo em Curitiba não deveriam ficar em Curitiba há muitos anos isso. Se os processos tivessem sido conduzidos com efetiva imparcialidade, o próprio Ministério Público, o próprio juiz Sérgio Moro teriam reconhecido isso, desmembrado essas ações, e hoje talvez a gente teria condenações que não estivessem sob fogo, e não isso que a gente está assistindo, condenações que levaram, foi o que você disse, esquece, porque o Lula, né, parece que quando a gente fala dele, provoca essa animação. Esquece o Lula, pensa em qualquer outra pessoa que tivesse sido julgada pelo juiz errado, no foro errado, impedido de se candidatar a qualquer cargo público que fosse e ainda amargado um tempinho bom de cadeia. Como você repara isso? Sendo que essa questão já estava colocada lá atrás. O sistema e vamos lá, a Força-Tarefa da Lava Jato tem culpa no cartório, mas o Supremo, que hoje está julgando isso, também tem, porque ele corroborou muitas decisões da Lava Jato, mas muitas. Até ontem dava apoio quase que irrestrito, com poucas opções. Agora está começando a ver que esse apoio restrito não estava tão correto assim. Então a gente precisa repensar o sistema de justiça, Megali, para que decisões preliminares assim sejam tomadas de forma mais séria. Desculpa. Sim. Não, e você elegantemente poupou a imprensa, mas eu falo em nome da imprensa aqui que, embevecida com a Lava Jato,
permitiu que irregularidades fossem cometidas debaixo de nossas barbas, enquanto a gente aplaudia cada vez que de maneira contrariando os autos, contrariando a lógica e a própria lei, os casos eram enviados lá para o colo do Moro. Acho que a imprensa tem que fazer um meia-culpa nessa história toda. Muita gente aplaudia enquanto as irregularidades eram cometidas à luz do dia. Mesmo aqui nos grandes jornais, nas rádios, nas emissoras de TV, não são só os políticos que têm que fazer autoanálise, não. Rodrigo Aidar, obrigado pela participação aqui, acordou cedo, foi muito frutífero, a gente agradece demais, espero que nos encontremos outras vezes no futuro próximo. Um abração. Megali, muito feliz sempre de participar com esse trio sensacional, você, Carla e Sheila, tão... É o trio da rádio brasileira, não tem conversa. Que honra, prazer, um beijo. Alegria muito grande. Eu só gosto dessas lambanças que os ministros e os juízes fazem, porque daí vocês me convocam para o horário da manhã. Que viu? isso. Tudo tem seu lado bom. Um abraço, Aidar. Obrigada, Aidar. Só uma observação rápida, eu não queria estar na pele do Nunes Marques, né? Porque ninguém, se né? cai para um lado, ele favorece o Lula, se cai para o outro, favorece o Moro. E aí o presidente Jair Bolsonaro ali na cola. Eita, eu não queria estar nesse lugar. Aliás, ele não tem prazo, né, Aidar, para retomar o processo. Ele pode sentar indefinidamente sobre o caso. Pode. A gente viu que, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, o próprio ministro Gilmar Mendes, que ontem deu um voto importante, ele pediu vista disso em dezembro de 2018 e trouxe ontem. Não tem prazo. Para o bem do país, seria interessante que ele fosse rápido. Ontem a ministra Carmen Lúcia, quando votou, deu um toquezinho nele. Falou, ó, como o ministro Cássio costuma ser célere, eu também vou esperar. Tomara que ele seja célere. Um beijo, Abração, Aidar. agora sim, até a próxima. Beijo. Aidar, olha o Valeu. celular, tá? Que a gente vai combinar umas coisas pro Band News TV já. Já vou falando aqui no ar. Obrigada, um beijo. Beijo, valeu.